Prezados alunos, eu sou a professora Paulina Ximenes e vou estar com vocês na disciplina de Gestão Logística no curso de especialização em Gestão Pública. Nesse início, a gente vai começar a trabalhar a questão da introdução à logística, certo? A gente vai ver a importância, os principais conceitos. Quando nós estivermos vendo a questão dos conceitos, iremos verificar que muitos conceitos são provenientes do marketing, como nível de serviço, qualidade do serviço, itens de controle. E isso tudo, esses conceitos, eles são importantes porque eles vão começar a perceber, a dar percepção para os profissionais que trabalham com logística, que a questão da qualidade, de como é que se percebe o serviço pelos clientes, pelos usuários finais, como ele é importante, como ele deve ser trabalhado, certo? E como a administração pública, ela vai se preocupar principalmente com o fornecimento de produtos que são essenciais, certo? Para a vida da população. Então, eu sei que para muitas pessoas pode parecer que não é algo, vamos dizer, imprescindível, mas a gente vai começar a perceber que a questão de insumos, como insumos para merenda escolar, a gente vai ver que o país continental como o nosso precisa ter uma logística, muito bem pensada, muito bem trabalhada. A gente vai ver que insumos que no caso da indústria farmacêutica, eles também têm que ser pensados porque eles têm que atingir, a todos os municípios, porque aonde o cidadão brasileiro vai estar, então esses insumos eles vão ter que chegar num tempo hábil, certo? Então essas atividades que são próprias da logística, a gente vai ter, no caso, que trabalhá-las. E a gente vai ver que a gente vai trabalhar com, vamos dizer, com a logística do insumo do medicamento, com a logística do insumo, no caso das commodities, que o Brasil é um grande produtor do agronegócio. E a gente vai ter também que vai trabalhar com a logística de insumos, no caso de materiais pesados. Então, tudo isso vai ser trabalhado nessa disciplina, quais são os níveis de serviço, certo? Sempre a partir da ótica do cliente. Quando a gente pensa em cliente na administração pública, a gente vai verificar que esse cliente é o cidadão, que é o usuário final, certo? E a gente vai perceber que o nível de qualidade deve ser aquela qualidade que está descrita, no caso, no contrato público que foi realizado. Então, diferente da iniciativa privada, que no caso sempre a qualidade é vista como a percepção apenas do cliente final, e a percepção de qualidade dele, aqui a gente tem que verificar o que foi estabelecido no contrato. Então, muitas vezes, uma administração, uma empresa que foi prestadora de um serviço, ou a própria administração pública pode ser criticada, mas quando a gente vai verificar o que está sendo descrito no contrato, a gente vai ver que ela atendeu ao contrato. Então, a qualidade, muitas vezes, ela vai depender da especificação, porque a empresa que presta o serviço tem que atender aquela especificação. Se a especificação exige aquele tipo de serviço ou aquele nível de produto e foi aquilo que foi acordado, então tem-se que atender aquele nível de produto, aquilo que foi acordado. Então tem que haver um cuidado. Então, por isso é que, para que seja estabelecido o nível de serviço, tem que ter a pré-transação, a transação em si,
que essa etapa do processo logístico em que realmente é realizado, certo? Para administrar nível de estoque, para administrar prazo, no caso, para a área de logística, dispor de informações, para atualizar todo o processo logístico, e a questão da pós-transação, né? Nessa etapa, a gente deve observar as questões de garantias, os reparos, então tudo que a gente pode, no caso, estabelecer como um pós-venda, né? É uma pós-transação. Então, no caso, verificar se o que não foi prestado a contento, que está previsto no contrato, deve ser reparado para que aquilo, né, não venha a ocasionar um nível de serviço que não seja o que está estabelecido dentro do limite da lei, porque no caso da administração pública deve ser observado isso, né? Então, essa questão do estabelecimento do que é, né? Então, esse controle deve haver dessa pós-transação, né? E a partir daí você vai começar a gerir os processos dentro dessa gestão logística, né? Esse processo ele deve ser efetivo, né? E quantitativo, tanto nas operações que envolvem a logística como os processos. Para que isso aconteça, geralmente são utilizados indicadores, né? Existem mais ou menos 3 categorias de indicadores, que são os indicadores de custos, os indicadores de valor, né? E os indicadores de desempenho. Indicador de custo, a gente pode muito relacionar eles à questão da contabilidade, como o EBITDA, o EVA, o ROI, né? Que são, no caso de indicadores que vão estabelecer o custo, né, da perda de venda. Os indicadores de valor, eles vão muito para a questão do custo da logística, o custo de transporte, o custo do quilômetro rodado, e a questão do desempenho, né, vai entre o tempo total entre a colocação do pedido e a entrega efetiva do pedido. Então, esse espaço de tempo, né, ele tem que ser atendido de acordo com o que foi estabelecido em contrato. Então, isso tudo é para quê? É para assegurar a qualidade do serviço logístico. Então, para que haja qualidade no serviço logístico, deve-se, né, estabelecer primeiro o controle do nível de serviço. Depois que, né, se tem estabelecido, né, esse nível de serviço, aí você vai começar a pensar, né, se o que foi atendido aquela expectativa, então vai ter, né, no caso, qualidade, né, dentro do serviço, do serviço logístico. Dentro dessa questão da qualidade, a gente vai começar a perceber que existem as atividades que são inerentes à logística, certo? Dentro dessas atividades que são inerentes à logística, a gente pode entendê-las como uma base para que todo o operacional logístico aconteça. Então, a gente vai ter as atividades de planejamento e as atividades de apoio operacional. Dentro das atividades de planejamento, a gente vai ter o processamento do pedido, vamos ter o transporte, a administração do estoque e a localização, né, daquele material. E a relação ao apoio operacional, a gente vai ter atividades de compra, atividades de armazenagem, o manuseio de materiais, a manutenção da informação desses materiais, a embalagem de proteção dos materiais e o transporte, né, efetivo desse material para que ele chegue até o seu usuário final, certo? As atividades de planejamento, elas podem ser vistas como macroatividades, certo? Como atividades que vão anteceder e que vão, né, ser vai ter todo o planejamento para que o apoio operacional efetivamente possa ocorrer. Então, a gente vai começar a perceber que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado. Então, antes que ocorra o processamento, que ocorra o efetivo transporte, então tem que haver um planejamento, certo? A gente tem que pensar na questão no caso, o que é que vai ser, qual vai ser o transporte utilizado,
Como é que isso, onde é que esse estoque vai ser armazenado, quais são as condições, onde é que ele vai ser localizado. Então, tudo isso, né, faz parte do planejamento. E a gente também vai ter o apoio operacional, né, que vai ser a compra efetiva, a armazenagem, a embalagem de proteção, né? E a gente vai ver que isso tudo está interrelacionado com o nível de serviço dentro das atividades de logística. Então, todos esses assuntos que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar dentro, né, da nossa atividade 1, certo? E que a gente vai ter que ter o nosso material de apoio e que a gente vai poder trabalhá-las, né, esses conceitos todos, né, para que a gente tenha, vamos dizer, tenha mais competência para que a gente possa avançar, certo? Dentro das nossas unidades no decorrer da nossa disciplina.